Olá, boa tarde, paz do Senhor. Hoje, domingo, dia 13 de junho de 2021, né? E glória a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor manifestou da sua graça, da sua glória, do cumprimento da sua palavra, e nós estamos mais uma vez na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor se derrame sobre a tua vida e tenha misericórdia de ti, como diz a palavra, porque grandes são as suas obras. Grandes são os seus feitos sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Estamos mais uma vez pensando sobre a palavra do Senhor. Já entramos hoje pela manhã, né, falando sobre, começando uma nova etapa, que é o capítulo 24 de Mateus. Capítulo 24 de Mateus, ele fala exatamente o início, né? Vamos dizer assim, o início do sermão profético. Alguns chamam isso, o livro de Mateus está dividido em 5 grandes pregações, né? E essa é a quinta grande pregação de Jesus, que é sobre o sinal dos tempos, o sermão profético, é chamada a escatologia de Jesus, eu chamo do Apocalipse do Senhor Jesus, do livro de Mateus. Mateus capítulo 24 começa falando sobre o tempo. Lembre-se que todas as vezes que as pessoas perguntam para Jesus sobre esse tema, final dos tempos, Jesus sempre remete a falso profeta, falso Cristo, ao falso culto, né? A falsa adoração ao Senhor, ou até mesmo em relação ao templo, a falsa religião. Então, Jesus sempre começa e sempre vai começar nos 4 evangelhos falando exatamente sobre o primeiro, vamos dizer assim, a primeira constatação de que o final dos tempos está chegando é exatamente a multiplicação da religião, entre aspas, e também a multiplicação desses falsos pregadores, ou como a Bíblia chama de falsos profetas. E eu já escrevi a respeito disso lá no tempo ainda de Mateus, né, quando Jesus está falando sobre isso, Mateus 7, Mateus 8, Mateus 9, eu falei que são falsos profetas ou falsos pregadores pregando falsas palavras ou falsos evangélicos, falsos evangelhos, e por causa disso produzindo ou reproduzindo falsos evangélicos, que é o que realmente está acontecendo, né? Nunca se falou tanto do evangelho, mas também nunca se viu tão pouco do real evangelho, do verdadeiro evangelho. E evangelho não é só a pregação de salvação. Evangelho é toda a palavra do Senhor. Evangelho é tudo que diz respeito à obra de Deus, ao mover de Deus, à vontade do Senhor sobre a nossa vida e através da nossa vida. Então, quando a gente entra aqui em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus vai apenas, para nós que já estamos vindo em todo o livro de Mateus, ele vai apenas pontuar, destacar os últimos acontecimentos como sendo, né, a constatação de que ele está voltando. Então vamos ler. Vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 24, versículo 1. Mateus capítulo 24, versículo 1. Mateus 24, versículo 1 diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, e ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, aquilo que eu já falei, comecei a conversar com você hoje pela manhã. O que significa isso? Significa que aquele monumento, que aos olhos do povo de Deus significava a presença do Senhor, a manifestação
de uma relação de Deus com o homem seria destruído. E realmente aconteceu. Quando a gente vai na história, um general, um comandante romano, né, do Império Romano, chamado Tito Flavius Caesaris Vespasianus, né, falando no latim. Então, Tito Vespasiano. Ele arrebentou, destruiu, aos 70 anos depois de Cristo, ele destruiu o Templo de Jerusalém e a própria Jerusalém, e toda a grande Jerusalém, Israel, foram destruídos por obra e no comando desse general romano chamado Tito Vespasiano. Para você ter uma ideia, ele fez o cerco, como conta a história, no mês de abril, e ele só invadiu realmente, como conta a história, no mês de setembro, ou seja, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Ele ficou 5 meses ao redor, não deixando ninguém entrar e ninguém sair da cidade antiga de Jerusalém. Então o que aconteceu? Aconteceu que acabou a comida. Acabou a comida, as pessoas estavam morrendo, né? Se não morressem de fome, morreriam por algum tipo de infecção que se multiplicou por causa da falta de higiene, de uma série de coisas, e aquele povo, por incrível que pareça, começou a se alimentar dos cadáveres, aonde a própria palavra profética do Antigo Testamento fala que as suas mulheres chorariam os seus filhos. E depois em outro texto fala o seguinte, que essas mulheres se alimentariam dos seus filhos, e é o que aconteceu. Porque crianças morreram, e por causa disso, claro, estavam mortas, e o povo com muita fome, aí chegaram ao último nível de destruição, que foi se alimentar dos próprios familiares, ou dos cadáveres dos seus familiares. Então, tudo isso que o Senhor Jesus havia profetizado, aconteceu. Por que eu estou falando isso de uma maneira tão trágica? Porque é exatamente o que o Senhor falou, e nós lemos uma passagem em Jeremias, vou ler até de novo, em Jeremias capítulo 7, de que Jeremias havia profetizado 70 anos do cerco da Babilônia, exatamente a mesma coisa. E que todos falariam, templo, templo, templo do Senhor, ou seja, um lamento, uma angústia, uma aflição, uma tristeza, um desespero, uma impotência. Por quê? Porque aquele povo estava sendo destruído, conforme Jeremias havia profetizado. Então eu sempre falo que o Senhor Deus não é um propagador de tragédia, mas o Senhor Deus é um ser justo, perfeitamente, eternamente, completamente justo. Então, na sua justiça, no movimento da sua justiça, automaticamente virá, né, a reboque o seu juízo. A Bíblia chama isso no Antigo Testamento do cálice da ira do Senhor. Tanto é que chegou no momento, quando nós já passamos por esse texto, quando a mãe de João e Tiago pediram lugar no reino dos céus, né, ao lado do trono de Jesus, um lugar, um para Tiago e outro para João. Né? Ela não sabia o que estava falando e falou uma coisa completamente fora de contexto. Mas por quê? Porque o Senhor Jesus estaria inaugurando esse reino. Mas esse reino seria estabelecido sobre patamares e fundamentos espirituais e não terrenos. E ao mesmo tempo, a Bíblia fala que quando Jeremias tocou nesse assunto, há 70 anos antes, o povo zombou dele, o povo fez chacota, o povo depreciou Jeremias, Jeremias foi preso, Jeremias ficou em cativeiro, Jeremias foi colocado, preso dentro de uma fossa, né? Uma fossa, para você ter uma ideia de como se tratava um profeta do Senhor na época. E Jeremias não deixou de falar. Obviamente
depois de algum tempo, aquela sentença do Senhor foi estabelecida. E mais uma vez, o Senhor traz novamente agora, na figura de um profeta, porque ele se compara aos profetas lá em Mateus capítulo 21, quando ele diz que os pais daqueles fariseus, daqueles religiosos da época, mataram os profetas e eles fariam a mesma coisa em relação a Jesus. Então Jesus está trazendo novamente uma palavra, exatamente como Jeremias. Agora, 70 anos não, Jesus estava com 30 e poucos anos. 40 anos mais tarde, quase uma geração mais tarde, aconteceria de fato. E o Império Romano destruiu aquela região. Foi até o templo, saqueou o templo, tomou os vasos do templo e o candelabro do templo. E a história conta que Tito Vespasiano tomou aqueles utensílios como souvenir. E ele destruiu tanto o templo que, como Jesus fala, não ficou pedra sobre pedra. Tanto foi que aquela placa de ouro, lembra que eu falei de manhã para você? Na parede interna do templo ficava uma placa de ouro, né, presa, conectada à parede de pedra, e essa placa de ouro media, várias placas mediam 12 metros por 3 metros, banhado de ouro. E na destruição do general romano Tito Vespasiano em 70 depois de Cristo, ele queimou tudo, mas queimou tanto que aquele ouro derreteu. Derreteu e aquele ouro correu pelas ranhuras das pedras, dos espaços entre as pedras, e décadas mais tarde há um grande saque, né, daquela região, daquele lugar, porque as pessoas foram lá exatamente para removerem as pedras e tirarem o ouro e levarem o ouro para si próprias. Foi uma grande destruição. Então o que Jesus está falando é exatamente aquilo que ele está fazendo como um alerta. E Deus fez isso no passado. Só que o povo, chamado povo de Deus, não entendeu. Alguns estrangeiros até entenderam. Pessoas até desejaram servir ao Senhor. Pessoas de outros povos, pessoas estranhas, né, ao convívio com Deus, à relação com Deus como o povo de Deus tinha. Mas essas pessoas se prontificaram a servir ao Senhor, ainda diante de tantas situações. E aí esse evangelho chega nesse lugar, nesse momento em Jesus. E acontece exatamente a mesma coisa. O Senhor insistindo, o Senhor exortando, o Senhor chamando a atenção, e o povo não prestando atenção, não dando atenção, como que os seus ouvidos estivessem agravados, né? Os seus olhos, o seu entendimento estivesse cegado, e o povo não estava percebendo o que estava acontecendo. E Jesus chega em Jerusalém, exatamente 4 dias antes da Páscoa, para que se cumprisse aquilo que foi falado para Moisés em Êxodo capítulo 12, que o cordeiro deveria ser separado no 10º dia, e no 14º dia ele seria entregue para ser imolado. E exatamente Jesus está ali naquele lugar, naquele momento, para obedecer e cumprir a vontade do Senhor. Mas antes disso, ele alerta mais uma vez. E por que eu estou sendo tão repetitivo nisso? Porque é o que está exatamente acontecendo conosco. Quer ver? Olha só o que fala o versículo 3 do capítulo 24. Diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século?
E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo. Está vendo? Mais uma vez, o Senhor está falando como primeiro sinal, o primeiro e principal sinal. Qual é? A palavra banalizada, a palavra pregada de maneira incorreta, a palavra pregada de uma maneira errada, mentirosa. Diz aqui: enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então, é exatamente o que a gente fica ouvindo a cada momento, rumores de guerras. Primeiro reino contra reino, nação contra nação. Então é aquilo que a gente já conversou, reino é diferente de nação aos olhos bíblicos. Por quê? Porque reino significa um ambiente onde as pessoas comungam dos mesmos interesses. Então eu vou falar para você. Por exemplo, o traficante de drogas, o consumidor de drogas. Eu não vou discutir o mérito, só estou explicando, só estou falando para você, levando você uma linha de raciocínio. Então, o traficante de drogas e o consumidor de drogas. O traficante de drogas e o consumidor de drogas e toda a cadeia produtiva a respeito das drogas não funciona sozinho. É uma engrenagem. E essa engrenagem, ela transpõe o território, desculpe falar assim, o território brasileiro, transpõe o território latino-americano, transpõe o território do continente americano, transpõe os territórios continentais. Então o traficante, o consumidor, seja no Brasil, seja no, sei lá, no Paraguai, seja na Argentina, seja no México, em São Paulo, nos Estados Unidos, Canadá, seja onde ele estiver, é um reino. Você entendeu? É um reino por quê? Porque tem a sua própria linguagem, tem as suas próprias regras, tem os seus próprios parâmetros. Em alguns locais no mundo, é até um governo paralelo. Como é no Brasil, como é no México, como é na Colômbia, como é em alguns países africanos, é um governo paralelo. Então existe um reino. Você está me entendendo? Deu para entender? Eu não tô falando do mérito, eu estou falando apenas da questão de reino. Então, as drogas representam o reino. Talvez em algumas áreas o tráfico de armas também, ou não, porque o tráfico de armas também é um outro reino. O tráfico por exemplo, de produção, né, de vídeo de crianças, né, pedofilia, é um outro reino. Tem a sua própria linguagem, tem os seus próprios súditos, tem os seus próprios líderes, tem a sua própria linguagem. E assim você divide o mundo em reinos. Você entendeu? Cada reino tem a sua constituição, cada reino tem as suas regras, os seus protocolos, como também cada reino tem a sua sentença, tem os seus crimes. Nem sempre são considerados crimes nesses reinos aquilo que é crime fora do reino. Mas naquele reino é crime. Deu para entender? Então, assim você divide o mundo, o planeta Terra, a humanidade em reinos. Por exemplo, o reino do cárcere, das prisões brasileiras. É um reino. Tem governo,
tem justiça, tem juiz, tem batismo deles, que fazem, né, batizam os seus membros, os seus componentes, os seus súditos. Quando um súdito desse reino tenta sair desse reino, ele é impedido, às vezes paga com a própria vida. É um reino. Então a palavra do Senhor, e Jesus está falando de maneira espiritual exatamente tudo isso que acontece. E é reino contra reino. Ou seja, cada um buscando para si os seus interesses em detrimento do outro. E isso provoca guerra. E nós sabemos disso. Como acontece na Colômbia, como acontece no México, em outros lugares, em algumas áreas também, né, do Rio de Janeiro, do Brasil, em outros locais, Manaus também acontece, São Luís também acontece, vários lugares, aqui em São Paulo não é diferente. Então você tem esses conflitos de reino contra reino. E nós sabemos que o povo fica em meio a esses conflitos. Às vezes, a pessoa fica diante de um conflito armado e ela fica no meio, porque ela não sabe para onde correr. Porque até mesmo o Estado, representado pela sua segurança pública, até mesmo algumas vezes, se transforma em gangues. Então é gangue contra gangue. Não é o Estado, de maneira institucional ali, representado pelo agente de segurança. Não, às vezes é uma gangue, é uma milícia. Então você tem toda essa situação. E o Senhor Jesus está falando que a tendência é piorar, não é melhorar. É piorar. Nós oramos pela paz na nossa terra, com certeza. É nossa obrigação, é o nosso dever, com certeza. Assim como foi obrigação e o dever, e o Senhor cumpriu em amor. Não estou falando de dever por peso, mas obrigação por responsabilidade. Em amor, o Senhor Jesus cumpriu. Ele sabia e sabe e saberá sempre que nem todos se converterão a ele, ele sabe. Mas qual foi a atitude dele? Morrer exatamente por todos. E nós, como igreja, precisamos nos posicionar do mesmo jeito. Orando, clamando, mas sabendo de que, segundo as palavras de Jesus, a tendência é, lá fora, de maneira externa, a tendência é piorar, não é melhorar. Depois a palavra do Senhor fala, versículo 10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Todas essas coisas sempre aconteceram na humanidade, mas agora está acontecendo de maneira mais multiplicada, a todo momento, a todo tempo. É essa a diferença, você entendeu? Não tem nada de diferente. O gênero humano sempre foi gênero humano? Sempre foi. Só que a tendência agora é multiplicar. Como o Senhor Jesus fala aqui no versículo 6. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos e fomes em vários lugares. Então o terremoto está aumentando? Está aumentando. Os abalos sísmicos estão aumentando? Estão aumentando. É explicável? Dizem alguns que são, né, do lado mais da defesa do meio ambiente, eles dizem que é o quê? As placas tectônicas são rochas, né, internas que compõem o planeta Terra, na parte interna do planeta Terra, e essas camadas, elas estão sobrepostas. E o petróleo, né, o chamado ouro negro, o petróleo é como se fosse... Desculpe, é assim que eu entendi, tá? Desculpe a minha ignorância. Mas é como se fosse o nosso joelho. As nossas articulações, elas têm líquido, né? Elas têm líquido que separam as nossas articulações e fazem com que as nossas articulações se movimentem. Sem um lado prejudicar o outro lado, exatamente por causa dessa membrana, desse líquido que tem entre as articulações. O petróleo, pelo que eu entendo, acontece a mesma coisa em relação à placa tectônica. Então, quanto mais se retira o petróleo, quanto mais se busca o petróleo, quanto mais se faz isso, quer queiramos ou não,
o gênero humano está abalando, provocando um abalo. Não é do dia, não é daquele momento, não é daquela década, mas vai acontecendo, vai, e vai havendo desgaste. Isso eu estou falando a respeito do terremoto e os abalos sísmicos, principalmente naquele defeito de abalo sísmico chamado do Pacífico, aquela região do Pacífico, vai se intensificando. Então o terremoto está acontecendo em maior número? Está acontecendo, já está provado. Os maremotos, os tsunamis, juntamente, porque está havendo um abalo, está havendo uma acomodação na parte interna do planeta Terra. É claro que esse movimento altera a maré, altera, enfim, uma série de coisas. Então, está havendo? Está havendo. Então, quando a gente fala sobre sinal, as pessoas ficam como deixando uma coisa mística, etérea. Não, é do dia a dia, do cotidiano. Já está acontecendo. Eu poderia falar, aqui no Brasil, por exemplo, uma região que algumas delas nunca viram uma seca tão grande, de um lado. Outras regiões do próprio Brasil têm tanta chuva que os rios alcançaram níveis jamais alcançados em toda a história, pelo menos naquilo que compete ao ser humano catalogar, nunca aconteceu cheias tão grandes como está acontecendo nesse ano. Então está havendo realmente um abalo? Está havendo. Mas isso não significa que Jesus está voltando amanhã. Talvez volte, mas eu estou querendo dizer que ninguém está colocando um calendário, uma agenda espiritual, olha, isso aqui, daqui a 3 dias, daqui 4 dias, daqui 1 ano. Não, não é isso. Mas o que nós devemos fazer como servos de Deus? Nós devemos nos preparar. Como o povo do tempo de Jeremias precisava se preparar. Como? Vivendo exatamente o que Jeremias diz aqui. E eu vou ler. Jeremias, que diz assim, Jeremias capítulo 7. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais, matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois, vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo, vi isto, diz o Senhor, mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes. Chamei-vos, e não me respondestes. Claro que é um texto inteiro, capítulo 7 de Jeremias, ele é maravilhoso para pontuar esse movimento espiritual, que é exatamente o que aconteceu no tempo de Jeremias. E é exatamente vamos chamar assim, com os mesmos pecados, com as mesmas transgressões, com as mesmas dificuldades do povo entender de que o nosso Deus é um Deus poderoso, maravilhoso, amoroso, misericordioso, bondoso, que faz maravilhas, que deseja o nosso bem e não o nosso mal, deseja a nossa vida e não a nossa enfermidade, deseja a nossa bênção e não a nossa maldição. Claro, mas há princípios. E o que nós percebemos, e até mesmo nas nações que foram fundadas, nas suas fundações, nos seus inícios, foram até fundamentadas na palavra de Deus, a maioria das nações que hoje são chamadas de primeiro mundo, hoje elas não querem nem ouvir falar de Deus, não querem nem ouvir falar de Cristo. Proibiram as escolas de falarem a respeito,
para relativizar um evangelho líquido, um evangelho raso, ralo, um evangelho líquido, completamente diluído nas características de um povo chamado, né? Um povo chamado, uma nação ou uma cultura chamada politicamente correta. Mas ao mesmo tempo, essas nações estão enfraquecendo, estão se distanciando da presença de Deus, estão enfraquecendo, desculpe o termo, o tamanho do nosso Deus. Sem falar da pestilência, que um organismo tão pequenininho, tão, sei lá, microscópico, faz tanto estrago que alterou toda a economia do planeta Terra. Alterou toda a saúde de povos e povos e povos e nações e nações e nações. Um vírus. E alterou todo o modo de vida de uma nação, de um povo, de um reino, de um continente, de um planeta Terra inteiro. Quando o Senhor Deus fala para aquele povo olhar para Siló, Siló, eu já falei para você, Siló é quando Josué chega na terra conquistada, né, ele divide as tribos por região, por território, e Siló era a cidade reservada para adoração ao Senhor na época. Tá? E Siló era o lugar de adoração e de culto e de louvor, onde os sacerdotes oficiavam diante do Senhor. Só que Siló também faliu, decaiu. Siló foi completamente alterada na sua origem, que era servir ao Senhor, e por causa disso o Senhor destruiu Siló. Mais tarde veio o tabernáculo de Davi, 400, 500 anos mais tarde, e aí o tabernáculo de Davi volta àquele momento do homem para com o seu Deus, do seu Deus para com a sua criatura, sua coroa da criação. Mas aí depois Davi quis construir o templo. E o Senhor permitiu, porque havia um sentimento genuíno, maravilhoso em Davi. Só que esse sentimento, que iniciou maravilhosamente bem, se perdeu. E aqui novamente, o Senhor Jesus está diante exatamente da mesma atmosfera que um dia passou pelo povo no tempo dos juízes, depois passou pelo povo no tempo de Jeremias, e agora está passando pelo povo novamente, que é a relativização do culto ao Senhor. Então, a partir de hoje, nós vamos orar e clamar, não apenas pela nossa vida, claro, pela nossa vida, mas pela igreja, pelo povo de Deus, que está enfraquecido, fragilizado, está à beira do caminho, como a pastora Mara sempre fala, está à beira do caminho, como ovelha sem pastor, como um povo sem uma consistência, uma identidade, como diria minha mãe, um povo sem opinião sobre as coisas que estão acontecendo ao redor. Então, o que Jesus está avisando aqui é que ele estava falando para aqueles daquele momento, da sua geração, mas ele está falando muito para nós. E não precisa ter revelação. Se bem que a revelação é maravilhosa. Mas está escrito aqui, eu estou querendo dizer que está escrito, está fácil de entender. Não precisa nada. O que precisamos, na verdade, é um posicionamento. É aquilo que o Senhor fala para o povo. Olha, vocês estão transgredindo a minha lei. Vocês estão banalizando a minha relação, a minha conexão com vocês. Olha que aquilo que aconteceu com Siló
Pode acontecer com vocês. Avisou através de Jeremias? Avisou. E aconteceu? Aconteceu. Mais tarde já, né, no ministério de Ezequiel, você percebe tudo isso acontecendo. Ezequiel e Daniel, né, são contemporâneos, são mais ou menos da mesma época. Acontece exatamente isso. O povo é dizimado mais uma vez. E agora, novamente, 40 anos depois de Jesus, o povo seria dizimado, destruído, e o templo seria completamente destruído, totalmente destruído como foi. O Senhor fala conosco porque hoje nós somos esse templo. Hoje nós somos o santuário de Deus. Hoje nós somos, né, a morada, se quisermos, a morada eterna do Senhor. Então, é tempo de nós nos derramarmos diante do altar do Senhor, para que o culto, aquilo que oficiamos ao Senhor, a nossa vida, a nossa integralidade, a nossa integridade diante do Senhor, a nossa retidão, estejam completamente esquadrinhados diante da presença do Senhor, para que o Senhor trabalhe a nossa vida, para que o Senhor nos constitua, para que o Senhor nos cure, para que o Senhor nos liberte, e não apenas estejamos, né, totalmente capacitados para adentrarmos no reino dos céus, mas como também levaremos a muitos a entrarem no reino dos céus como instrumentos de Deus aqui na terra. Jesus está aqui falando, e diz assim no versículo 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, tem toda aqui a agenda escatológica da Trindade. Mas nada disso importa, e Deus deixa isso muito bem claro, se eu não prestar atenção na minha vida com Deus, na minha existência com Deus, naquilo que Deus deseja que eu esteja, né, vivendo a flor da minha pele. Então não adianta palavra, recursos, isso e aquilo. Por quê? Porque será uma questão de, como diz a Bíblia, um sino que retine, que badala, que ecoa na atmosfera e depois esse som vai embora. Por quê? Porque não tem consequência, não tem resultado, não tem fruto, não tem uma ação e uma reação em cima daquilo que eu vivo com Deus. Então, para quê? Qual a razão? É por isso que na Bíblia fala que não são poucos os que dormem e não são poucos os que estão enfermos. Exatamente por causa disso. Por que estão dormindo? Porque foi melhor estar com Deus do que ficar sem uma vida proativa em relação às coisas de Deus. Então nós temos que viver essa condição. E viver essa condição significa nos auto-exortarmos, né? Nos exortarmos de uma maneira boa, perfeita, agradável, bendita. Examine-se o homem a si mesmo. Então, para nós estarmos colocando diante do Senhor, e como Davi fez tantas e tantas e tantas vezes, e outros servos do Senhor também o fizeram, que foi encontrar realmente o caminho de arrependimento para viverem aquilo que é bom, perfeito e agradável. E aí nós estaremos completamente constituídos para vivermos esse período, não sei quanto tempo, não sei de que maneira, mas podemos atravessar esse período fundamentado sobre a rocha, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar, vamos clamar, vamos colocar diante do Senhor tudo isso, em nome de Jesus. Glória a Deus. É tempo de conciliação. O pessoal da contabilidade já entregou o imposto de renda, né? Acabou o prazo agora em maio, finalzinho de maio. Então, é tempo de conciliação, é tempo de prestarmos conta
Por que deixar para lá, para o final, prestarmos conta? Prestemos hoje, prestemos agora. Entremos na presença do Senhor em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, porque a tua palavra tem essa saúde, tem esse equilíbrio, tem essa profundidade, tem essa coerência, mas também tem consequência, mas também tem fruto, mas também tem resultado. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor. E como o salmista Davi diz, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas eternas. Ou, como Davi disse outro dia, Senhor, não deixe fugir de mim a alegria da tua salvação. Senhor, em nome de Jesus, nós nos derramamos diante da tua presença, para que o Senhor nos cure, nos visite, e o Senhor nos trabalhe o nosso interior. Nós nos rendemos, nós, como dizem aí fora, nos crimes e tudo, fulano de tal abriu as suas contas, permitiu que a polícia examinasse as suas contas. Senhor, nós queremos que o Senhor examine as nossas contas. Não são contas bancárias, não são contas financeiras, mas são contas do nosso interior, da nossa alma, dos nossos sentimentos. Senhor, nós expomos diante do Senhor, para que o Senhor nos cure, para que o Senhor nos liberte, para que o Senhor nos restaure e o Senhor nos conduza a essas veredas eternas, a esses caminhos eternos que o Senhor tem por sobre através da nossa vida. Por isso, ó Deus, o Senhor é o bom caminho, o Senhor é o caminho santo, o Senhor é a verdade e a vida, mas o Senhor também é o caminho, e por isso nós nos derramamos diante desse caminho, para traçarmos e vivermos aquilo que é bom, perfeito e agradável sobre através de nós em tudo que fizermos, no nosso ministério, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, aonde estivermos sacerdotalmente, aonde estivermos, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, na nossa família, na educação dos nossos filhos, nossos netos, no casamento da esposa, do marido, ó Senhor, na relação de filhos e pais, a tua graça, a tua glória possa encontrar em nós. Ó Deus, um movimento de misericórdia, porque o Senhor diz aqui que esses sinais serão apenas para mostrar que o início do final está acontecendo. Mas do outro lado, nós queremos nos derramar diante do Senhor para que nós nos preparemos de maneira espiritual, de uma maneira pessoal, de uma maneira emocional, psicológica, mental, nós nos colocarmos e nos derramarmos diante do Senhor. Derrama-te, ó Deus, sobre cada um que está aqui, nossos familiares, nossos queridos, idosos, avós, marido, esposa, tios, netos, sobrinhos, filhos, pais, genros, noras. Senhor, derrama-te com a tua saúde, uma saúde espiritual, uma saúde que nos marca, uma saúde que nos carimba e nos dá capacidade, como se fosse um passaporte para o reino dos céus, para vivermos a tua eternidade, diante da plenitude da tua graça, da tua presença, do teu poderio, da tua plenitude, das tuas maravilhosas e benditas ações de vida que o Senhor tem por sobre nós e através das nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós nos rendemos, nós nos humilhamos, nós nos derramamos diante do teu altar. Cura-nos, visita-nos, liberta-nos, toca no nosso corpo, toca no nosso organismo. Ó Deus, veias, artérias, fígado, rins, pulmões, vias aéreas, pâncreas, rins, tireoide, ouvidos, olhos, recebam a vida, recebam o poder de vida, recebam a graça e a plenitude do Senhor sobre o teu organismo, os teus queridos, os teus familiares, protegendo, guardando, libertando, curando, visitando, suprindo, provendo e trazendo da tua preservação. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória.
os nossos queridos que clamam, ó Deus, por oração, por causa da pandemia, queridos nossos que ainda estão passando pela Covid, em hospitais, UTIs, Senhor, tem misericórdia, em nome de Jesus, o pessoal da Irene Curcelli, família inteira, também, ó Deus, o seu Luiz, o pai da psicóloga Gisele, derrama-te com a tua cura, com a tua saúde, em nome de Jesus, sobrinho da Mara, tua presença, o teu poder, o Luiz Fernando, que a Eva tem pedido oração, Senhor, derrama-te, toca, visita, cura, renova, traz da tua imunidade, da tua resistência, ó Deus, o transbordar de vida que só o Senhor pode derramar, em nome de Jesus. Senhor, nós te clamamos pelo nosso país, pelo nosso Brasil, um país tão assolado pela malignidade, pela falta de consistência, gestores públicos que são inimigos, praticamente inimigos do próprio povo brasileiro. Senhor, tem misericórdia de nós. Para onde iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Por isso derrama-te sobre o nosso Brasil, cura, liberta, toca, visita, quebra a maldição. Senhor, perdoa-nos no nosso pecado, como povo brasileiro, mas também como igreja, que não pregamos um Deus poderoso, um Deus que cura, um Deus que traz saúde, mas também um Deus que é a plenitude da vida, é a plenitude da reconciliação, é a plenitude de um mover do seu Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Um Deus todo-poderoso, que tem para nós uma vida abundante, como ele diz na sua palavra, não apenas aqui, mas daqui para toda a eternidade. Por isso derrama-te sobre o nosso país, vem sobre o nosso povo, perdoa-nos no nosso pecado e iniquidade, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, eu consagro a Ti a nossa semana, a próxima semana, te agradecendo pela semana que passou e principalmente pela semana que virá, pelas tuas bênçãos, pela tua prosperidade, pelo teu sucesso, pelas conquistas, vitórias, em tudo que fizermos, os negócios, o trabalho, os processos, a produção, onde estivermos, o Senhor nos dê bom êxito e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, dando para você ainda um pouquinho desse domingo, a noite de domingo, mas também uma semana maravilhosa, um mês de junho maravilhoso, né? Já estamos entrando na próxima quinzena do mês de junho. Que o Senhor te dê graça, que o Senhor abra portas, que o Senhor libere condições e você viva exatamente aquilo que o Senhor estabelece na sua palavra, que Ele beneficiará aqueles que o amam. Assim seja sobre a tua vida, assim seja sobre a tua casa e a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, até amanhã, hein? 10 horas da manhã, segunda-feira, estou de volta. Olha, eu estou sempre colocando no YouTube, no Instagram, no Facebook, dá o teu joinha, dá o teu coração, compartilhe, fala da palavra de Deus, porque a Bíblia fala para nós falarmos das coisas que são do alto. Amém? Um beijo para você, até amanhã, fique na paz do Senhor, tchau, tchau.